Olá, eu sou a Andréa Vistuê da Casa Jatobá e hoje eu vim falar para vocês sobre orientação sexual. Acho que é um tema controverso que tem estado na mídia de um jeito, na minha opinião, bastante inadequado. Eu acho que como psicóloga clínica eu tenho a obrigação de dizer para vocês efetivamente como que a psicologia entende a orientação sexual, a homossexualidade, a identidade sexual de uma forma global. Preparei aqui alguns slides para poder explicar para vocês, primeiro, esse conceito de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde. Saúde seria, então, um estágio de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Desse modo, eu, Andréa Vistuê, entendo que nós estamos falando de um valor coletivo, que se relaciona com o entorno familiar, o entorno social, e que sai da esfera individual, passando a estar intimamente relacionada com a relação com o meio em que o indivíduo está inserido. Pensando desse modo, a primeira reflexão que me vem à mente é esse bem-estar total, completo, como algo irrealizável. Eu desconheço alguém que tenha um total bem-estar físico e emocional. Nós estamos vivos, o corpo, ao longo dos anos, ele vai demonstrando o seu desgaste e isso torna a todos nós fisicamente vulneráveis e emocionalmente também. Então, eu queria começar refletindo um pouco sobre esse aspecto, o quanto isso é uma idealização cultural, né? Um ideal muito próximo da perfeição que não existe. E nesse sentido, eu queria também chamar a atenção para esse aspecto do quanto o bem-estar está relacionado, segundo esse conceito que extrapola o físico, está relacionado com o entorno em que o indivíduo está submetido, né? Então, seu meio familiar, seu meio cultural, o lugar onde ele trabalha, o meio social, enfim, todo esse entorno gera expectativas, conflitos relacionais aos quais todos nós estamos submetidos. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da homossexualidade como doença. Segundo isso que eu acabei de mostrar para vocês, que é a definição da Organização Mundial de Saúde, a saúde mental estaria relacionada com o bem-estar total. Veja, eu tenho quase 30 anos de atuação como psicóloga clínica e durante esses 30 anos eu posso afirmar para vocês que eu nunca recebi no meu consultório um indivíduo que tenha me procurado buscando uma cura por ser homossexual. No meu consultório eu nunca encontrei, e nem na minha vida, na verdade, eu nunca encontrei ninguém que tivesse a homossexualidade como algo como uma visão de adoecimento que precisaria ser curada. Na verdade, o sofrimento que eu encontro no meu consultório ligado aos indivíduos homossexuais que eu atendo é de outra natureza, né? É de uma natureza mais relacional, por conta de todo o preconceito, toda a homofobia que existe no meio cultural. E eu quero lembrar para vocês que quando eu falo em homofobia, eu estou dizendo uma discriminação do indivíduo homossexual, seja ela velada ou seja ela revelada. Eles são muitas vezes agredidos e quando eles chegam ao meu consultório, eu encontro as seguintes características ao longo desses 30 anos. Então nós temos aqui profundas feridas psíquicas que causam sentimentos de inferioridade, ou seja, a pessoa tem a sensação de que ela não tem recursos para atender a expectativa do meio, tampouco para enfrentar a agressividade que esse meio eventualmente dirige a ela. Sentimento de inadequação, né? O sentimento de inadequação, ele se revela como uma sensação de não pertencimento, né? Como se essa pessoa fosse uma peça com defeito. É assim que eles tendem a se sentir. Rejeição familiar e social. Isso é uma grande ferida emocional, né? O indivíduo não poder ser aceito pelas pessoas que ele ama, pelo ambiente que, em princípio, do ponto de vista ideal, deveria ser um ambiente afetivo e acolhedor,
Nesses casos, muitas das famílias rejeitam, expulsam inclusive o indivíduo de casa ou demonstram comportamento verbal muito agressivo, causando aí dores psíquicas profundas. O meio social não faz diferente, né? Muitas pessoas hostilizam, criticam, rejeitam, expulsam o indivíduo dos ambientes de um jeito mais ou menos claro, né? Pelo isolamento, muitas vezes o isolamento e o silêncio é uma forma de expulsão também. Essas pessoas também tendem a ter sofrido diferentes níveis de abuso. Abusos verbais, abusos físicos, abusos emocionais, abusos sexuais. E eles também apresentam como sintoma de doença mental uma tendência à depressão ou a depressão já instalada, o sentimento de angústia muito forte, né, muito sofrimento e, por vezes, um desejo de cometer o suicídio, né, o desejo de não continuar vivo, justamente como a única forma possível que eles percebem de poder cessar o sofrimento, né, seria morrendo. Aqui eu preparei para vocês uma tabela que eu acho importante, acho ela fácil de explicar, que vai nos dizer o que seria então a orientação sexual, os diferentes tipos de orientação que a gente tem hoje, culturalmente falando. Hoje eu vou me ater aos homens, às mulheres, aos homossexuais masculinos e aos homossexuais femininos. Num outro momento eu vou falar sobre os transgêneros, que eu acho bastante importante, mas eu deixei para falar num segundo momento, por entender que nós estamos diante de um fenômeno muito específico, que tem sido tratado pela novela, que está na mídia e que merece uma atenção mais cuidadosa. Então eu deixei para um segundo vídeo, nós podemos falar sobre o indivíduo transexual. Aqui nessa tabela que eu preparei para vocês, nós temos então algumas categorias que eu separei de análise de cada um dos indivíduos. Então, nós vamos falar do aspecto genético, né, do que em ponto de vista médico nós chamamos de genótipo, né, que são os gametas sexuais femininos e masculinos, como eles estão determinados em cada um dos indivíduos. O fenótipo, que seria o aspecto físico, né, que são as características sexuais primárias e secundárias. A identidade sexual, que ela é relativa ao sexo com o qual eu me identifico, pensando aí também, e o que é fundamental, que nós possamos pensar na identidade sexual como sendo algo que é permeado pela cultura, né? Cada cultura tem a sua especificação do que seria esperado para um indivíduo do sexo feminino e masculino. Então, isso tem uma variação cultural. E nós vamos nos identificar com esses padrões culturais de comportamento, sejam eles mais masculinos ou femininos. E, por último, eu coloquei a orientação sexual. Então, vamos explicar um pouquinho essa tabela. Do ponto de vista da genética, o homem tem os dois gametas diferentes. O gameta feminino X, que ele recebeu da mãe, e o gameta masculino Y, que ele recebeu do pai. Então, ele tem esse par de gametas, X e Y. Essa é a carga genética que determina um indivíduo de corpo masculino. Do ponto de vista do fenótipo, que são as características físicas sexuais primárias e secundárias, o homem tem um corpo masculino, né? Ele tem pênis, ele tem saco escrotal, ele tem formação de espermatozoides para fecundação e para fertilização do óvulo da mulher. Ele tem barba, né, pelos no peito, no rosto. Então, essas são as características fundamentais que vão determinar o corpo físico masculino, né, o fenótipo masculino, que é a aparência física, né? Depois nós temos a identidade. O indivíduo do sexo masculino, ele está identificado com as características que dão como um padrão na cultura em que ele está estabelecido, né? Na nossa cultura, nós temos vários comportamentos que são associados ao padrão masculino, como uma maior assertividade, como agressividade, como uma tendência de ir atrás do que se quer,
né? Essas são características mais ditas masculinas. Claro que isso é na nossa cultura, porque isso não necessariamente significa ser um homem ou ser masculino. Isso é uma característica humana, mas que nesta cultura latino-americana, na cultura brasileira, é assim que os homens são vistos, né? A eles é permitida uma maior liberdade, uma maior liberdade sexual, inclusive. Então, essas são as características, o que embasa a identidade de um homem. E o que seria a orientação sexual? A orientação sexual é algo que, embora hajam pesquisas em todas as áreas, na psicologia, na psiquiatria, né, na área do comportamento, na área da personalidade, nós vamos observar que ainda não se sabe o que determina a orientação sexual. O que é a orientação sexual? Qual é o seu desejo, né? O seu desejo sexual, o seu desejo de se relacionar afetivamente, ele está mais orientado para o masculino ou para o feminino. Em termos gerais, nós vamos dizer que a orientação sexual de um homem é voltado para uma mulher. Um homem deseja, o seu instinto, né, a sua pulsão sexual está direcionada para o corpo feminino. Nesse sentido, a orientação sexual, ela sempre vai falar de uma relação, né, entre o eu, o sujeito, e o objeto que ele busca na vida. Se nós pensarmos de um jeito bastante simples e que nos coloca como sujeitos da observação, e não só como observadores, isso que eu acho sempre muito mais interessante, nós vamos pensar o que me leva na rua, né, na vida, o que me leva a olhar para um indivíduo masculino ou para olhar para uma mulher, né? O que chama os meus olhos, o que me atrai sexualmente. A gente não tem como explicar isso, né? A gente tem uma clareza do que me atrai. Portanto, quando eu penso nisso, eu vou dizer já de cara que não existe uma opção. Em momento algum da vida eu optei por ser mulher. Eu simplesmente me senti atraída pelos meninos desde pequena, né? E fui crescendo e essa é a minha orientação na vida. Eu me atraio sexualmente pelo homem, pelo masculino, e não pelas mulheres. Isso não foi uma opção. Isso é uma orientação que escapa ao meu controle, escapa ao meu desejo. Então, vamos agora pensar em como seriam as mulheres. Do ponto de vista genético, as mulheres têm os dois gametas iguais. Um X que ela recebe da mãe e um X que ela recebe do pai. Vamos lembrar, o homem era X e Y. Então, esse pai, que tinha um X e um Y, ele vai enviar, através do seu espermatozoide, para a fecundação daquele óvulo, o gameta X. Então, nós temos na mulher X e X, como carga genética, né, como orientação genética. Do ponto de vista físico, né, da aparência física e da compreensão física, nós vamos ter a mulher com características sexuais primárias e secundárias femininas. Então, a mulher tem vagina, ela tem seios, ela tem os órgãos internos, né, útero e ovário, o que vai capacitá-la à maternidade. Então, esse é o corpo feminino. As mulheres tendem a ter corpos mais curvilíneos e também depósitos de gorduras mais proeminentes. Essas são as características sexuais femininas. É assim que se compõe o corpo feminino. Isso é o fenótipo, né? Aparência física. Do ponto de vista da identidade, então essa mulher vai tender a ter uma identidade mais feminina, ou seja, ela vai se identificar com o padrão cultural feminino que a cultura dela determina que seja feminino. Numa cultura latino-americana, numa cultura que é a cultura brasileira, né? Pensarmos aqui em termos de Brasil, nós vamos entender que há uma tendência, há uma idealização de padrão cultural feminino para as características mais de cuidadora, de amorosidade, de uma certa passividade, uma capacidade de acolher e de esperar o tempo das coisas. Isso talvez sejam as principais características femininas, certo? Na nossa cultura. Isso não significa que isso não possa estar num homem e que uma mulher não possa ser diferente disso. Eu estou falando em termos de padrão cultural, né? O que seria esperado numa cultura como a nossa. E a orientação sexual da mulher é para um homem, né? A mulher tem desejo sexual, ela se sente atraída por um indivíduo do sexo oposto, que é o sexo masculino.
Agora vamos pensar no indivíduo homossexual. Então nós vamos ter como homossexual masculino, como será a carga genética dele? Igualzinha de um homem, ou seja, ele tem um X e um Y. Então geneticamente eles são iguais. Do ponto de vista fisiológico, né, do ponto de vista físico, ele vai ter as características de um homem também, as primárias e secundárias. Então ele vai ter os pelos, né, formação de barba no peito, no rosto, vai ter também o pênis, o saco escrotal, não vai ter seios e vai tender a ter um corpo mais anguloso. Então, isso são as características físicas que determinam um homem, um corpo masculino. Do ponto de vista da identidade sexual, o homossexual vai ter uma identidade homossexual. Até bem pouco tempo atrás, quando se falava sobre isso, dizia-se que ele teria uma identidade masculina e ou feminina. Isso não é verdade, ele vai ter uma identidade homossexual. E a identidade homossexual, ela é um mosaico, né, de características, ela pode se compor de diferentes formas e isso é algo absolutamente individual. Assim como a identidade feminina, embora haja uma expectativa externa, ela é individual e a masculina também, a identidade homossexual se configura da mesma forma, tanto no homossexual masculino quanto no homossexual feminino, né? Ou seja, há um conjunto de características com as quais esse indivíduo vai se identificar e ele vai tender a desenvolvê-las e isso vai compor a personalidade dele. Essas características podem ser mais ou menos masculinas. Elas vão, de fato, compor um mosaico e esse mosaico vai determinar uma forma de funcionar na vida. A orientação sexual de um homossexual masculino é masculina, né? Ou seja, ele busca um homem para se relacionar. O interesse dele, o desejo dele é despertado por um corpo masculino, por um ser do sexo masculino. Isso caracteriza fundamentalmente a homossexualidade masculina. Em que momento essa pessoa optou por ser homossexual? Em nenhum momento. A opção, ela passa pela consciência, pela vontade do ego. Você faz uma escolha. Na orientação não há escolha, há uma orientação. O ego, a vontade, o desejo, do ponto de vista da consciência, a escolha, ela não pode acontecer. Ela se passa num nível mais profundo, que nós ainda nem cientificamente podemos explicar. Mas o fato é que esse homem, desde cedo, ele se vê atraído por indivíduos do sexo masculino. E isso tende a gerar, portanto, desde cedo, um desconforto psíquico grande, porque esse indivíduo observa a sua volta, ele se percebe diferente. E se o ambiente onde ele está inserido tratá-lo de forma diferente, a gente vai ter ainda mais dificuldade, porque essa pessoa vai estar se sentindo inadequada, inadaptada, ela vai ter uma auto-rejeição, enfim, vai gerar uma série de sofrimentos que vão impactar na vida emocional dela e vão impactar em toda a vida, né, como um todo, né, em toda a extensão, em toda a sorte de áreas da sua vida, esse impacto vai estar presente. O homossexual feminino, portanto, para a gente encerrar, nós vamos ter os gametas X e X, né, então geneticamente ele é como eu, que sou uma mulher, então os dois gametas iguais, o X que veio do pai e o X que veio da mãe, formando o indivíduo XX, que vai determinar características físicas, né. Então, do ponto de vista físico, um homossexual feminino é uma mulher, ela tem as características primárias e secundárias femininas, como eu já disse nas mulheres, então ela tem vagina, seios, tendência de depósitos de gordura em regiões determinadas, ela tem um corpo mais curvilíneo e ela vai ter os órgãos internos femininos, útero e ovário, que vão capacitá-la à maternidade caso ela deseje. Do ponto de vista da identidade, então as lésbicas têm uma identidade composta de características mais ou menos femininas. Isso é uma composição bastante individual, que está alicerçada ao funcionamento da personalidade, assim como é individual no homossexual masculino, na mulher heterossexual e no homem heterossexual, né? A identidade, você vai estar identificado com o feminino ou com o masculino, mas qual é o formato que isso vai se compor é algo bastante individual, né?
né? O que é masculino para mim, o que é feminino no Canadá, o que é feminino na Alemanha, o que é feminino na África, é bastante diferente, né? Existem variações, são as variações culturais. E a orientação sexual de uma mulher homossexual é para o sexo feminino, então ela vai se sentir atraída por outra mulher. De novo, quando ela optou, em momento nenhum. Né? Esse é um fenômeno ainda a ser compreendido pela ciência, se é que nós vamos compreendê-lo. De qualquer forma, uma homossexual feminina vai ter uma atração por uma outra mulher. Né? O olhar dela, o desejo dela vai estar orientado para outra mulher. Eu acho que dessa forma a gente começa a desmistificar um pouquinho essa questão da homofobia e essa tendência a se imaginar que pode haver uma cura. Não há cura, né? O que existe, infelizmente, é muito preconceito, falta de compaixão, de empatia com o outro e uma tendência grande a esperar que o outro funcione do jeito que eu quero, que ele seja da forma como eu esperei. E ele não é. Cada pessoa é uma pessoa e funciona de um jeito diferente. E a gente tem que aprender a lidar com as diferenças. Isso caracteriza uma sociedade mais justa, mais humana, mais ética, né? O respeito à individualidade, o respeito à diferença. Né? Poder conviver com a diferença talvez seja o grande diferencial, o grande plus para uma cultura. Né? Culturas mais evoluídas, elas aceitam o diferente, elas conseguem conviver e integrá-lo e, portanto, elas se complexificam, elas se tornam mais sensíveis, mais justas, mais inteligentes emocionalmente, pela condição de aceitar o indivíduo com as suas diferenças. Bom, eu fiz essa pequena aula por estar bastante incomodada com as notícias e com a forma que a mídia tende a tratar. E eu acho que todos nós temos o direito de termos informações adequadas para lidar com os fenômenos que nos atingem no dia a dia, né? Eu gosto de pensar que eu não preciso concordar com aquilo que eu ouço, não preciso concordar com o que a mídia traz até onde eu estou, até mim, até minha família, até minha filha. E estou aqui em nome da minha profissão, eu sou psicóloga clínica, em nome dos meus clientes, dos meus alunos, dos meus amigos homossexuais, que são pessoas queridas e que merecem o nosso respeito. Então é isso. Queria agradecer a atenção de vocês, espero ter contribuído e essa é a função da Casa Jatobá, é trazer um desenvolvimento psicológico, cultural e artístico. Então aqui veio esse vídeo para poder tentar contribuir com o nível de informações de vocês, para que vocês tenham mais critérios para avaliar as informações que vocês recebem. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a orientação sexual do ponto de vista do indivíduo transgênero. Ok? Então eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.